Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram hoje? Que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em paz, todo mundo com saúde. E hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, essa data é a data que a gente comemora, que a gente lembra o Dia do Soldado. Então, vou falar um pouco hoje para vocês o que por que a gente comemora o Dia do Soldado, porque ele é comemorado no dia 25 de agosto. Então, para aqueles que não sabem, eu trago para vocês algumas informações interessantes. Então, como vocês já sabem, hoje, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado. E essa data ela foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu justamente nesse mesmo dia. Ele nasceu no dia 25 de agosto do ano de 1803, na vila de Porto Estrela, em Rio de Janeiro, onde é mais conhecida, a cidade fica conhecida como Duque de Caxias. Então, o Dia do Soldado se dá justamente em homenagem a Duque de Caxias, por ter nascido no dia 25 de agosto de 1803 no Rio de Janeiro, na cidade de Duque. E essa cidade que era conhecida como Vila de Porto Estrela, hoje ela é conhecida como Duque de Caxias, em homenagem a Duque de Caxias. O nome dele, de fato, não era Duque de Caxias, o nome dele era Luiz Alves de Lima e Silva, era o seu nome verdadeiro. Ele era patrono do Exército do Brasil, lutou muito pelo nosso país para defender nossos direitos, fazendo grandes conquistas. Então ele é o que? O Duque de Caxias, ele era assim um soldado, ele era um militar, certo? Então, ainda muito pequeno, por volta dos seus 5 anos de idade, Duque de Caxias, ele foi aceito como cadete. E aos 15 anos ele fazia parte da Academia Real Militar. E aos poucos foi subindo de carreira, chegando ao posto máximo da hierarquia militar como marechal. Então imagine, ele entrou nessa vida de militar, nessa vida de soldado aos 5 anos de idade. E ele só teve ascensão, ele só foi subindo nessa carreira dele como militar. E aí, aos 15 anos, ele entrou na Academia Real Militar, e aí por diante ele foi até chegar marechal. Ele chegou até marechal, então uma patente muito alta. Aí o soldado, o que é o soldado que a gente está falando? Por que a gente está comemorando? Por que se comemora? E por que se fala tanto de soldado? Qual a importância do soldado? É uma titulação militar, né? E tem várias outras titulações, mas é uma titulação militar. Quando um homem decide servir, hoje, quando a gente fala homens e mulheres decidem servir ao exército, sua carreira se inicia neste posto. À medida que vai ficando mais velho, mais experiente, atinge novas conquistas e seu posto ele vai subindo. Então hoje, nessa carreira, nós temos homens e mulheres que servem aos exércitos, que estão dentro do meio militar, que são soldados também. Aí existem várias escalas de soldado, porém as mais conhecidas são as do exército, que é a infantaria, onde os soldados podem lutar em qualquer lugar do mundo com diferentes armas, transportes, tentando conquistar e manter um território. Tem a cavalaria, onde os combates aconteciam com os soldados montados a cavalo, indo na frente da tropa, tentando descobrir informações sobre o inimigo, que hoje foram substituídos por transportes blindados, que são aqueles carros bem blindados, aqueles carros bem fortes, né? E a artilharia. O que é artilharia? Que faz uso das armas de fogo, com lançamento de bombas e outros projéteis. Então todos esses estão dentro que são utilizados pelos soldados. Então existem ainda soldados da Marinha, da Aeronáutica, completando assim as forças armadas do nosso país. Os soldados do Corpo do Bombeiro são importantes também. A especialidade deles é salvar vidas, atender pessoas em diversas situações de dificuldades, como acidente de trânsito, acidentes dentro de casa, acidentes domésticos, socorrem crianças e animais. Aí eles reviram os escombros, né, como a gente já viu muito nesses soterramentos de terras que estão ali para salvar as vidas, são os bombeiros. Eles
reviram aqueles escombros à procura de pessoas, eles apagam os incêndios e eles exercem várias funções, todas elas voltadas para o bem da população, visando a segurança e o bem-estar da população. E algumas pessoas, elas, têm uma mania muito ruim, que elas costumam agir de forma inadequada, porque assim, eles estão ali para o bem da sociedade, para um bem comum, é salvar vidas, é proteger, é manter os militares, é manter a segurança. E aí, algumas pessoas, elas agem de má fé no sentido de que elas não passam trotes para esses lugares, prejudicando aqueles que estão precisando de fato de ajuda, porque você tem uma guarnição, você tem um carro, desloca aquele carro para uma pessoa que passou um trote e naquele exato momento, possa ser que esteja alguém, correndo perigo e precisando daquela ajuda. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, não estar passando trote. Isso é incorreto, pois prejudica o trabalho desses profissionais tão sérios. Então a gente precisa estar atento, porque uma vez que a gente tira esse profissional do posto dele e ele se desloca para algum lugar para que não tenha nenhum atendimento, seja um trote, aí outras pessoas estão precisando, a gente acaba tirando de fato o socorro de quem precisa para quem não está precisando, por só uma brincadeira. Então, os soldados, eles devem ser respeitados e bem tratados pela população, pois são eles que fazem a guarda do nosso território, eles nos protegem, nossas terras, eles protegem nossos ares, eles protegem nossos mares. Então a gente precisa estar sempre tendo cuidado e sempre lembrando deles mesmo como os atos heróicos que salvam vidas, que sempre está ali buscando proteger uma comunidade, uma sociedade, certo? Zelar pelo bem comum, pela segurança dessa sociedade. Então são essas as informações que eu trago hoje sobre o Dia do Soldado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu passo um videozinho para que vocês assistam e entendam um pouquinho mais sobre o Dia do Soldado. Beijos! Em nome do Exército, apresento as boas-vindas para comemorar esta data tão cara à Força Terrestre, qual seja o Dia do Soldado, referenciado pela data de nascimento do Duque de Caxias. Pensar em soldado, aquilo que ele representa, e imaginar de suas ações, por si só traduz a essência da profissão militar. A vocação e o amor à profissão, o desprendimento, o heroísmo, a disponibilidade permanente, a dedicação exclusiva, são características peculiares que ficam impregnadas em sua alma e os distinguem da sociedade como um todo. Inúmeros cidadãos fardados que anonimamente e de forma silente defendem as fronteiras e guarnecem os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados do território nacional. Inúmeros soldados no Brasil e no exterior cumprem abnegadamente as suas missões. Eles estão dispersos do norte ao sul, do leste ao oeste. O soldado brasileiro nada mais é do que o povo em uniforme. Ele torce, ele vibra, ele sofre, ele chora. É o homem cordial, é o cidadão dessa nova sociedade que emerge, buscando sempre suas raízes, crenças e valores. Ele ilumina o futuro que desejamos propiciar. Viva Caxias, viva o soldado brasileiro. Brasília, data de hoje, eu assino.